Nessa ponta da rede cabe em torno de 1.150 carros. No anexo 1, em torno de 450 a 500 carros. Os passageiros de prioridade. Eles chegam, identificam a necessidade e assim adesivamos para... Aí que está assistindo nossa aula online, bem-vindo ao CENIB. E hoje nós vamos continuar nossa aula da vida de Moisés. Espero que sua semana foi boa, que você está bem aí com a sua família. E hoje nós queremos continuar, mas antes disso, deixa eu dar só 2 recados, tá? Não se esqueça que para você que é aqui da Nova Igreja Batista e da Nova Tabernáculo Batista, até meio-dia é o prazo de você fazer a leitura do nosso Palavra Festa, hein? Para entregar os resultados para o seu líder de GA da leitura e da meditação, até meio-dia, tá? Isso é importante, porque como é online, o nosso Palavra Festa que começa hoje à noite, nós temos que ter esses resultados já a partir do meio-dia. Então, por favor, líderes, entregue esses resultados. E se tiver alguém do seu grupo que ainda não comunicou, por favor, dê uma ligadinha, manda um WhatsApp, cobrando aí para ver se nós vamos alcançar os nossos objetivos dessa noite. Também, segundo aviso, não se esqueça que as anotações dessas aulas da vida de Moisés podem ser encontradas no site, ali onde você coloca a sua presença, ali, você logo embaixo tem anotações e você pode clicar, tem as anotações da primeira aula, segunda aula, todas as aulas, tá? Você pode pegar dali, tá bom? Então vamos orar e continuar com a nossa aula. Oremos. Pai querido, te louvamos, te bendizemos, Senhor, pelo Deus que és, um grande Deus, que durante essas aulas da libertação de Israel, da escravidão do Egito, Senhor, tu tens mostrado quão grande tu és, e que nós possamos, em todos os momentos de nossas vidas, também lembrar dessa grande verdade, quão grande tu és. E Pai, que nós hoje possamos ser abençoados pelo estudo da tua palavra. Abençoe cada um que nos ouve, da onde quer que estejam assistindo, em nome de Jesus, amém. Semana passada nós olhamos as pragas, né? Deus já tinha avisado, ele avisou, na verdade, 430 anos antes, ele tinha avisado para Abraão desses acontecimentos. Veja só, o que Deus profetiza vai acontecer. E então, ele avisa também para Moisés, quando lá na sarça ardente, ele avisa para Moisés de que o faraó vai endurecer o seu coração, que ele não vai largar o povo assim, de mão beijada, né, facilmente, que ele vai ter que, ele falou para Moisés que só quando ele ferisse os primogênitos. Então, não era surpresa para Moisés, foi mais surpresa para aqueles que vinham recebendo essas notícias gradativamente. E semana passada, então, nós olhamos e estudamos as pragas, e é interessante que cada uma dessas pragas também, ela ataca um dos deuses dos egípcios. Os egípcios tinham muitos deuses, Deus das moscas, Deus das rãs, o rio Nilo, o sol era um dos seus deuses. Então, cada uma dessas pragas, Deus, ele ataca justamente um desses deuses. Nós vimos na transformação da água em sangue, depois as rãs, vieram as rãs que incomodaram a vida, depois piolhos, depois moscas. A quinta praga foi aquela doença dos rebanhos que matou todo o gado praticamente. Depois tivemos das feridas purulentas no povo. A sétima praga foi o granizo. Depois disso, os gafanhotos. A nona praga que nós paramos semana passada, foi das trevas. Deus
fechou ali a luz para o lado dos egípcios, e eles não puderam fazer nada. Densas trevas em todo o Egito, ninguém podia ver, nem sair do seu lugar durante 3 dias de trevas. E aí chegamos a praga, ou a essa maravilha assustadora final, a 10ª praga, onde Deus vai confrontar o maior, o principal Deus dos egípcios, que era o próprio Faraó. O Faraó era considerado o Deus, o filho do sol, né? O Deus, e ele era reverenciado, ele era adorado como o Deus do Egito. E ele agora vai ferir, inclusive matando o próximo faraó, aquele que seria o próximo faraó, o filho do faraó presente. Então morreria também nessa praga. E Deus então, veja só, Moisés, diante da 9ª praga, que era das trevas, o faraó mandou chamá-lo, e lá tiveram aquela confrontação, e no final Faraó recusou deixá-lo sair, e disse a Faraó a Moisés: saia da minha presença, trate de não aparecer mais aqui diante de mim. No dia que você vir a minha face de novo, você vai morrer, você morrerá. Respondeu Moisés: será conforme você falou, nunca mais verei a tua face. Disse o Senhor, capítulo 11, verso 1, disse o Senhor a Moisés: enviarei mais uma praga. Agora nós vamos para a última praga, sobre Faraó e sobre o Egito. Somente depois desta praga, ele deixará sair daqui, expulsará. Olha só, não somente ele vai permitir sair, mas ele vai expulsar. A vontade vai ser grande de se livrar dos israelitas. Diga ao povo, tanto aos homens quanto às mulheres, que peçam dos vizinhos. Olha só, uma profecia de 430 anos antes. Fala para todo o povo, pedir dos vizinhos ouro, prata, coisas valiosas, né? Coisas que pudessem ser transportadas, gado, pede o que você quer, porque eles vão sair ricos. Deus tinha falado isso para Abraão, que o povo de Israel, quando saísse do Egito, ia sair rico. E é exatamente agora esse momento onde eles vão saquear o Egito. Eles vão tirar todo o trabalho escravo deles com juros, né? Quando saísse do Egito, eles iam em uma noite se tornar a nação mais rica do mundo. Eles iam pegar a riqueza do Egito, que era o país mais rico da época, e iam levar embora para um novo território, que eles iam formar uma nação. E o Senhor tornou os egípcios, tornou os egípcios favoráveis. O povo já estava com tanto medo dos israelitas, que eles estavam prontos, eles pagariam qualquer preço para se livrar do povo do Egito, do povo de Israel, do Egito. E a Bíblia diz aqui que Moisés era tido em alta estimação, em alta estima, no Egito, pelos conselheiros. Até os conselheiros entendiam que Moisés era um homem diferente. Ele era um homem muito mais poderoso que todos eles, e temiam Moisés. E os conselheiros, então, o respeitavam, como também o povo do Egito. Mas veja só, agora é interessante, porque muitas vezes isso aqui passa batido. No verso 4, disse, pois, Moisés a Faraó, ainda antes dele sair da presença de Faraó, ele deu um aviso. Ele diz: assim diz o Senhor, por volta de meia-noite, passarei por todo o Egito, e todos os primogênitos do Egito morrerão, desde o mais velho do Faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho da escrava que trabalha no moinho, e também de todas as crias de gado. Haverá um pranto no Egito como nunca houve antes, e nem jamais haverá.
Então veja só, é importante entender que Deus, Ele avisa. Ele avisou, isso aqui não foi uma praga secreta, que Ele avisou só para os israelitas. Ele avisou para o Egito que isso ia acontecer. Eles tiveram a chance de salvação. Deus é como nós aprendemos mais uma vez, Deus anuncia o Evangelho tanto para aqueles que aceitam quanto para aqueles que não aceitam. Deus é um Deus de misericórdia, não é da vontade de Deus que ninguém se perca. E os egípcios poderiam ter se excluído dessa praga, poderiam ter vencido se eles tivessem ouvido a voz de Moisés. Moisés avisou. E então, aí daí nós temos, veja só, no capítulo 12, aliás, no final, só terminando aqui, e Moisés ainda disse assim: olha, nós vamos sair do Egito, e nós vamos sair porque os conselheiros aqui, esses conselheiros aqui do rei, vocês vão chegar de joelho pedindo para o povo sair. E aí nós vamos sair. E a Bíblia diz que então Moisés saiu com grande ira. Era uma marca do Moisés. Moisés era um cara meio espoletado. E a Bíblia é interessante porque a Bíblia diz que ele era o mais manso, mas ele era espoletado. Então já entendemos que mansidão e espoletamento são duas coisas diferentes, né? Mansidão é a entrega dos seus direitos a Deus, e mesmo que você seja uma pessoa irritada, você ainda pode ser uma pessoa mansa. Uma é a característica da sua personalidade, outra é uma característica espiritual. E Moisés então ele saiu com grande ira da presença do faraó. E aí nós temos a instituição no capítulo 12 da Páscoa. A palavra Páscoa significa passar adiante ou passar por cima. E ele vai repetir esse termo várias vezes nesse capítulo 4. Passar por cima, ou seja, quando Deus fosse ver o sangue nos umbrais, nas portas, nas laterais e em cima da porta, ele passaria por cima daquela casa, e o anjo da morte não mataria o primogênito dentro daquela casa, das famílias de dentro daquela casa. O Senhor disse a Moisés e Arão: esse é o primeiro dia do ano de vocês. Olha só, Deus está preparando agora um novo momento para o povo de Israel. Na verdade, essa saída de Israel, dos israelitas, descendentes de Abraão, do Egito, que então se torna o marco, o dia da independência, o dia da criação de uma nova nação. Moisés é quem organiza essa nova nação, e é a partir dali que nós temos a nação de Israel. Moisés então, ele vai para o povo de Israel, o povo dos israelitas, os descendentes de Abraão, e ele avisa, ele diz: olha só, cada homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para comer um animal inteiro, então deve dividir com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que puderem comer. O animal escolhido, veja só, deverá ser um macho de 1 ano, sem defeito, pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia. Então, tiveram 4 dias para observar se havia algum defeito, alguma doença. Tudo isso aqui, você começa a ver agora nessa Páscoa, a profecia. A Páscoa era um ato profético da morte de Jesus na cruz do Calvário. Que Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e agora a morte do Cordeiro. Então aqui é que nós vemos claramente essa mensagem nos dada pelo ato da Páscoa, por essa cerimônia da Páscoa. Deus então vai mais uma vez profetizar
que Israel, o motivo deles, o motivo da existência deles, da criação desse Estado, da criação desse povo como nação, seria justamente para a vinda desse Cordeiro de Deus. Ou seja, o motivo de Deus ter criado Israel era justamente para ser a nação pelo qual ele traria a sua palavra para o mundo, e como ele traria a salvação. Então aqui o início dessa nação já é baseado em cima dessa ação profética de que o Cordeiro de Deus viria um dia tirar o pecado do mundo. Então a mensagem espiritual é essa daí. E que a base de Israel, olha só, no primeiro ato, o momento, o que deu a liberdade, o que trouxe a liberdade, inclusive, olha só, a partir dali é que começou o calendário deles. Ele diz assim, é a partir daqui que vocês vão começar o ano de vocês. E o ano então dos israelitas começava nessa época, que seria mais ou menos entre final de março e início de abril. Isso daí era o início do ano, seria como o nosso 1º de janeiro. E já começavam o ano justamente com esse festival, com essa festa, com essa cerimônia, representando o Cordeiro de Deus. E assim também em nossas vidas. A nossa vida eterna, a nossa vida de verdade começa quando você aceita o Cordeiro de Deus para ser o sacrifício pelo seu pecado, para o Cordeiro morrer no seu lugar. E aí, na verdade, começa a sua vida. O apóstolo Paulo diz, esqueça o que veio antes disso. Agora, viva daqui para frente. É uma lição que nós temos. E assim, então, ele avisa, olha, tem que ser um cordeiro macho, profecias. Jesus nasceria homem, teria que ser sem defeito. Jesus não teve pecado. E foi observado, né? Ficou em observação 4 dias para ver Jesus. A vida de Jesus foi exposto perante todas aquelas comunidades desde a sua infância, e não houve pecado algum. E aí ele fala no capítulo 7, passe um pouquinho de sangue nas laterais da porta, nas vigas superiores da porta, aonde vocês vão comer esse animal. E naquela mesma noite, então, aí ele institui, ele diz, olha só, primeiro, o cordeiro tinha que ser assado no fogo, não podia ser cozido, não podia ser feito de outra forma, tinha que ser assado no fogo, e seria comido com ervas amargas. As ervas amargas seriam um tipo de verde, né, de alface, de algum tipo de, provavelmente a rúcula, outra folha parecida, e pão sem fermento. De novo, nós vemos aqui a instituição. Você se lembra quando Jesus instituiu a ceia do Senhor? Ele estava celebrando a Páscoa, na verdade a última Páscoa legítima, porque a partir dali a realidade iria acontecer. Então Jesus, ele pega dessas mesmas coisas. Quando Jesus celebrou a Páscoa, lá tinha o cordeiro, né, a ovelha, tinha as ervas amargas e tinha o pão sem fermento. E a Bíblia diz que então ele pegou e o vinho também, porque o vinho, contrário ao que muitas pessoas entendem, o vinho não tem fermento. As pessoas dizem, mas não é uma bebida fermentada? Sim, fermentada. E o processo de fermentação, quando chega a mais ou menos 6% de álcool, ela mata justamente o que cria a fermentação. Ela mata a fermentação. E por isso que o vinho, ele bem tampado, para não pegar oxigenação, ela bem tampada, ela dura 200, 300 anos numa garrafa. Já foram encontradas, né, vinho de mais de 400 anos, e ainda um vinho perfeito,
Por quê? Porque não tem fermento, não tem impureza. E é essa lição aqui. Eles então não podiam ter nenhum fermento na casa. Inclusive, isso foi instituído, e até hoje os judeus ortodoxos, eles, durante aqueles 7 dias desse festival dos pães asmos, ou dos pães sem fermentos, eles tiram o fermento de suas casas. E não comam, não comam carne crua, nem cozida em água, mas só assado em fogo, e comam tudo. Não deixem sobrar nada, e se sobrar, queimem no fogo. E ao comerem, agora é interessante, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, ou seja, já com a roupa para fugirem do Egito, sandálias nos pés, com o cajado na mão, já a mala arrumada, tudo pronto, os animais que iam levar as coisas dele já todas arrumadas, e como apressadamente, porque esta é a Páscoa do Senhor, é a passagem por cima do Senhor. Verso 12 ele diz: porque naquele dia eu matarei todos os primogênitos, tanto dos homens quanto dos animais, executarei juízo sobre todos os deuses. Olha só, agora que nós vemos que realmente essas pragas, elas eram um ataque frontal contra os deuses, os falsos deuses dos egípcios, dizendo: eu sou o Senhor, né? E aí o sangue será um sinal para indicar as casas onde vocês estiverem, e quando eu vir o sangue, passarei adiante, ou passarei por cima, e a praga da destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Esse dia será um dia memorável, e vocês, todos os seus descendentes, vão celebrar essa festa ao Senhor. Então a nação de Israel começou, inclusive o calendário deles começou a partir dali com essa festa. É um exemplo de nossa vida. Para o cristão, a nossa vida começa quando nós aceitamos o Cordeiro de Deus para o resgate da nossa vida. Ali é o nosso novo momento. A partir dali, a base da nossa vida. Essa semana eu estava aconselhando um casal, e eu sempre levo o casal de volta ao momento de salvação. Se eles se dizem crentes, se eles dizem cristãos, a base de tudo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o nosso mundo, é a nossa base, é a palavra de Deus que nos leva. Ele é o nosso Senhor. A base da nossa vida para sempre tem que ser o Cordeiro de Deus, tem que ser Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo diz: para eu viver é Cristo, e morrer é ganho. E aqui nesse mesmo momento, então, Deus institui, através de Moisés, um memorial anual, onde seria então, seria celebrado esse momento histórico, tá, da fundação de Israel, quando Deus passou por cima e a praga só pegou os egípcios e não pegou nas casas onde tinha o sangue do Cordeiro. Sem derramamento de sangue, a Bíblia diz, não há remissão dos pecados. Não é por outra forma que o ser humano possa se salvar. Não há outra forma. Não é por boas obras, não é por guardar a lei, né? Gálatas, a lição de Gálatas, o tema de Gálatas, não é por você guardar a lei, não é por boas obras, não é pelo que você faz que você vai ter a vida eterna. É por crer no Senhor Jesus Cristo. Aquelas pessoas iriam naquela noite crer naquilo que Deus havia dito. Deus diz: olha, mate o cordeiro, pinte o sangue nas laterais e por cima da porta, e eu não vou matar. Quem não fizesse isso, aconteceu o quê? Os filhos morreram. Aonde se confiou nessa palavra do Senhor, os filhos não morreram. E assim também com a nossa salvação, Deus diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. E quem coloca a sua fé
na obra do Senhor Jesus Cristo, para a sua salvação, vai ser salvo. Quem não põe, vai se defrontar com a destruição eterna. Esse será o resultado. E aí Deus diz assim: nessa mesma noite passarei no Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens quanto dos animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Isso é o verso 12 do capítulo 12. O sangue será um sinal, olha só. E também é por isso que no cristianismo, o sangue de Jesus é um tema central do Evangelho. É a morte de Jesus, é o derramamento do seu sangue, que na verdade o Cordeiro eterno, o Cordeiro imaculado, sem mancha, sem defeito, perfeito, morto em nosso lugar, para que nós pudéssemos ter vida. Instituiu-se também nessa época uma festa de 7 dias. Essa festa dos pães asmos, que é o arranque do ano do israelita, é justamente essa é a festa dos pães asmos. Então lembre-se, não podia ter nenhum fermento, o fermento tinha que ser tirado da casa, não podia ter esse fermento. E você, inclusive, se você, nos judeus ultra-ortodoxos, na época, que até hoje eles celebram isso, eles não entendem que Jesus já é o cumprimento disso aí. Eles continuam a esperar a vinda do Messias, eles continuam a praticar essa festa dos pães asmos. E outro dia eu estava vendo um filme, na verdade é um tipo documentário da vida de um grupo em Nova York que mantém as tradições bem né, ao pé da letra. E na época dos pães asmos, por 7 dias, eles cobrem os móveis com plástico, eles cobrem as coisas para não cair fermento ali. Se cair ali, não entra nas coisas deles. Inclusive, só para você ter uma curiosidade, você já viu o paletó? Aquele paletó que tem aquela abazinha por cima do bolso, aqui lateral? Aquela aba foi inventada pelos judeus, assim se diz pelo menos, que era justamente para evitar que algum fermento, por acaso, caísse ali no bolso. Aquilo era para o fermento cair fora, entendeu? Se caísse algum grão de fermento, não entrar, não ficar ali na pessoa, carregado junto com aquele judeu. Se é verdade, não sei, mas é o que se fala daquela abazinha. E certamente eles têm esse cuidado até hoje de não ter fermento nas suas casas durante esse período. São 7 dias. E assim então, todo o povo de Israel se preparou, todos os israelitas se prepararam. Provavelmente esse dia da preparação, esse 14º dia, caiu numa quarta-feira. Provável que tenha sido quarta-feira naquela época. E então, naquela noite eles saíram, na verdade, porque o dia deles começava a partir das 6 horas da tarde. E eles então saíram do Egito no 15º dia. Que para eles era o início do seu ano. Aí, no capítulo 12, verso 21, Moisés convocou todas as autoridades de Israel e disse: olha, escolha um cordeiro. Aí ele vai e fala de novo sobre os detalhes, como é que tinha que ser. E nenhum de vocês poderá sair da casa, né, até amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na porta de vocês e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês. Obedeçam essas instruções como um decreto perpétuo. Ou seja, essa cerimônia ficou dentro da cultura, virou uma coisa de cultura do povo judeu até hoje. E quando entrarem na terra que o Senhor lhes prometeu,
celebre a cerimônia. Deus deu isso para ser um lembrete constante aos israelitas de quem havia os libertado, de quem havia os formado, de quem era o seu Deus. E funcionou, porque até hoje, mesmo eles tendo rejeitado Jesus, não tendo reconhecido Jesus como Messias prometido, os israelitas continuaram um povo monoteísta, ou seja, um só Deus, o Deus criador dos céus e da terra, conforme a Bíblia nos ensina. E Deus diz, então, ele diz, olha, isso precisa ser anualmente celebrado. Para quê? Para que os seus filhos saibam. De novo, nós vamos bater naquela tecla. É importante. Muitas vezes pais têm algo para si, têm um conceito, têm um aprendizado espiritual, mas não conseguem passar isso para os seus filhos. É importante. Deus quer que você passe os seus valores para os seus filhos. Deus quer que você passe a sua fé para os seus filhos. Um dia, os seus filhos vão ter que ter a sua própria fé, mas a forma de você passar essa fé para os seus filhos é através do ensino, através de falar. Eles fale sobre essas coisas com seus filhos. Ensine. Quando eles perguntarem, mas por que a gente faz isso? Explique. É isso que ele fala aqui no capítulo 12, e que você explique isso. Às vezes eu me pergunto, será que em nossas casas, nós que temos não somente uma cerimônia profética do Cordeiro de Deus, mas nós que tivemos a realidade, nós que realmente temos em nossa vida o Cordeiro, não uma representação do Cordeiro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, será que nós constantemente relembramos os nossos filhos dessas verdades? Quantas famílias cristãs abençoadas por Deus, por viverem uma vida como Deus quer, mas falham nessa parte de relembrar os seus filhos constantemente de quem é Deus, do que Ele fez, da importância dele em suas vidas. Então, verso 28, verso 27 do capítulo 12, o povo se curvou em adoração. E depois os israelitas se retiraram e fizeram tudo conforme o Senhor havia ordenado a Moisés e Arão. Então naquela noite, depois de terem separado aquelas ovelhas por 4 dias para ver se havia algum defeito, mas uma coisa interessante, nós vamos ver aqui no verso... nós vamos continuar. Então eles foram, prepararam, e então à meia-noite o Senhor matou os primogênitos do Egito, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho do prisioneiro que estava no calabouço. E também as primeiras crias do gado. No meio da noite o faraó, todos os seus conselheiros e todos os egípcios se levantaram, e houve um grande pranto como nunca houve no Egito, pois não havia casa onde não tivesse chegado a morte. Eu me lembrei, ao ler isso aqui, não havia casa onde não tivesse um morto. Eu me lembrei agora, Deus tarda no tempo humano, mas Ele não esquece. Você se lembra quando o faraó mandou matar os meninos de Israel? Agora vem o troco, agora vem a justiça do Senhor, agora por todos aqueles que foram mortos, agora vem a justiça. Gente, eu creio, inclusive, que Deus ainda faz isso hoje. Os milhões e milhões de meninos e meninas que são mortos através do aborto, Deus permite coisas como coronavírus e outras pragas que também, e guerras, e devastam e matam. A Bíblia diz que o sangue derramado de um inocente tem que ser cobrado. Eu acho que grande parte do sofrimento desse mundo é resultado dessa matança dos filhos indefesos.
Naquela mesma noite, Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: saiam imediatamente do meio do meu povo, vocês e os israelitas. Vão prestar culto ao Senhor que vocês pediram, leve os rebanhos, como vocês tinham dito, e abençoem a mim. Agora, finalmente, o Faraó diz: e abençoe a mim, e ore por mim, né? Abençoe a mim. Os egípcios pressionavam o povo para que se apressassem a sair do país, dizendo: se não saírem, todos nós vamos morrer. Hoje em dia nós falamos muito de distanciamento, né? Distanciamento social. Eles queriam distância, eles queriam botar muita distância entre eles e os israelitas, porque eles tinham medo de todos morrerem, se não tirasse esse povo do meio deles. Então o povo tomou, olha só, a massa sem fermento e carregou nos ombros, e as amassadeiras embrulhadas em suas roupas. Os israelitas obedeceram a ordem do Senhor e pediram aos egípcios objetos de ouro e de prata. Eles entraram na casa dos egípcios, todas as casas egípcias, e iam de: olha, me dê ouro, prata, e saíram, saquearam. Por isso que você vê, quando mais tarde eles vão construir, vão fazer o tabernáculo, eles tinham ouro em abundância, tinham prata, tinham joias, tinham pedras preciosas. Eles saíram muito, muito ricos. O Senhor concedeu ao povo do egípcio uma disposição favorável, de modo que eles davam o que pediam, e eles despojaram os egípcios. Aí os israelitas então saem, veja só, e tudo isso é interessante, porque tudo isso, vamos voltar para Gênesis capítulo 15, verso 14, Gênesis 15, 14, 430 anos antes, onde Deus diz para Abraão, ele diz assim: mas eu castigarei o rei daquela nação, a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens, sairão ricos. Gênesis capítulo 15, verso 14. Então Deus já havia profetizado, e eu acho que isso é importante nós lembrarmos. Às vezes nas pressões do dia a dia, a gente esquece que Deus está no controle de todas as coisas. Deus já sabe o que vai acontecer, já tem data marcada, Deus já planejou. E nós precisamos entender que, assim como demorou, e muitas vezes os israelitas duvidavam e reclamavam, e inclusive até nesse momento onde Deus estava fazendo a libertação deles, eles pediram para Moisés ir embora e acabar com tudo isso. As promessas de Deus não falham. Deus havia dito 430 anos antes que eles sairiam do Egito, onde eles teriam sido escravos, né? Porque eles não foram como escravos, viraram escravos. Mas ele havia dito: onde serviriam como escravos, eles sairiam de lá e sairiam muito ricos. E o que Deus promete para você vai se cumprir. Você pode ter momentos onde você acha que Deus esqueceu de você, mas Ele não esqueceu não. Ele não esqueceu dos meninos que foram mortos aqui, Ele não esqueceu da promessa que Ele fez a Abraão. Tudo se cumpriu. Então eles saíram naquela noite, né? Na verdade, saíram de madrugada, saíram mais ou menos umas 5 horas da manhã, 4:30, 5 horas da manhã. Eles saíram expulsos pelos egípcios, e os israelitas foram de Ramassés, que era a cidade que eles tinham construído, até Sucote. Havia cerca de 600 mil homens a pé, além de mulheres e crianças. Então você vê aí o nome. Se tinha um homem, e a maioria deles tinham pelo menos uns 2 ou 3 filhos, e ainda tinha as mulheres. Então 4 para cada um desses homens. Era um grupo de mais ou menos 2 milhões de pessoas, 2 milhões, talvez 2,5 milhões de pessoas que saíram. Isso é um desafio, não é não? Para um homem como Moisés
só Deus para poder ajudar Moisés a conduzir, e pelo deserto, né? Pelo deserto, onde não tinha alimento para se comprar. Seria algo sobrenatural, e tudo que Deus faz de grande é sobrenatural. Os israelitas então saíram, grande multidão de estrangeiros de todo tipo seguiu com eles. Mais tarde, alguns desses criaram muito problema para o Moisés, mas quando eles foram expulsos, outros povos que também eram escravos, porque haviam outros escravos do Egito, sem ser os israelitas, eles aproveitaram esse momento e pegaram o embalo e saíram junto com eles. Grande multidão, não foram poucos, grande multidão de estrangeiros de todo tipo seguiu com eles, além de grandes rebanhos, tanto de bois como de ovelhas, de cabras, e com a massa, né, que haviam trazido do Egito, fizeram pães sem fermento. E a Bíblia diz que levaram a massa porque não deu tempo nem de assar. Tinham preparado a massa, mas não deu tempo nem de assar, e eles levaram ainda enrolado, né, embrulhado, com panos, com suas roupas, para poder assar no deserto. Foi o primeiro café da manhã no dia seguinte, o primeiro almoço, tá? Foi esse pão que eles haviam levado. Ora, o período dos israelitas viverem no Egito foi de 430 anos. No dia, olha só, verso 41, no dia que se completaram os 430 anos, todos os exércitos do Senhor saíram do Egito. Tem hora marcada. Tem hora marcada. Tem uma hora marcada para Jesus voltar. E quando der exatamente aquele dia, Jesus vem, o seu povo vai ser tirado. Deus vai se vingar desse mundo que rejeitou o Rei da Glória, e Ele tomará como posse o seu mundo. Tem hora marcada. E é por isso que Jesus diz, né? E ninguém sabe essa hora, só o Pai. Mas tem hora marcada, tem. E os israelitas, tudo isso aqui, essa questão de dizer assim, no dia que completou os 430 anos, eles não sabiam disso. Eles não sabiam disso. Não, isso foi escrito depois. Nós também não sabemos a data certa, mas existe uma data certa, já marcada por Deus. E Deus já avisa. Nos avisa como a gente pode reconhecer que estamos próximos da data da volta de Jesus. Mas existe uma data marcada. E quando der essa data, as coisas vão acontecer. Aí a seguir, Deus dá algumas leis sobre o futuro dessa Páscoa, essa celebração da Páscoa. Quem podia participar e quem não podia participar. Olha só o que diz. Ele diz que o residente temporário, aquele que só estava em Israel de passagem, o trabalhador contratado de fora, também não podiam comer. Tinham que ser pessoas que haviam realmente se integrado com Israel. E o símbolo da integração com Israel, significando inclusive a religião de Israel, né, tinha que ser através do ato da circuncisão, que é aquela cirurgia de fimose, né, daquela pelezinha do prepúcio, né, do pênis do homem, que é cortado. Todos os judeus cortam ali no 8º dia, e isso tinha sido instituído 430 anos antes com Abraão. Abraão fez isso com todos os seus servos, com seu filho, com todos os homens. Ele fez essa cirurgia. A Bíblia fala disso lá em Gênesis. E agora isso marcou também. A pessoa tinha que se integrar. A pessoa tinha que fazer um voto que ele agora era crente no Deus Criador. Ele tinha que se alinhar com Israel para poder participar da ceia, da Páscoa. E assim também, as pessoas vão fazer parte da família de Deus
da nação de Jesus se elas se alinharem. Elas têm que aceitar, não é do jeito que eu quero. É igual quando você vai para um outro país, cada país tem os seus requisitos, e você então tem que entrar, ali naquele crivo ali para poder ser um cidadão daquele país. Caso contrário, você é apenas um visitante. E Deus então disse, olha, ninguém pode comer da Páscoa se ele não tiver integrado, se ele já não tiver feito esse voto, o homem pela circuncisão, né, que ele havia realmente, eu vou fazer parte do resto da minha vida dessa nação, dessa religião, dos israelitas. No verso 48, qualquer estrangeiro residente entre vocês que quiser celebrar a Páscoa do Senhor, terá que circuncidar, ou fazer a circuncisão, todos os do sexo masculino da sua família. Então poderá participar como um natural da terra. Nenhum incircunciso, ou quem não tenha feito aquela cirurgia, né, poderá participar. E a mesma lei se aplicará ao natural da terra e ao estrangeiro residente. Aquele israelita, que você se lembra porque que Deus quase mata Moisés na volta para o Egito? Porque Zípora não queria que o segundo filho, Eliezer, fosse feita a circuncisão dele. E Deus diz, não é assim não. Se ele não fizer, ele não faz parte. E já vai morrer por aqui. E Moisés, por não ter sido homem, de forçar a barra da família dele, ali naquela situação, de ser o líder, por ter deixado a mulher atrapalhar a vida espiritual do Eliezer, Deus diz, eu vou te ter responsável, você que vai morrer, Moisés. Foi isso. Existem algumas pessoas também que usam, e eu acho que existe base disso. Jesus instituiu mais tarde, em cima da Páscoa, a ceia do Senhor. Você sabe que nós celebramos com pão asmo, né, um pão sem fermento, e vinho, que também não tem fermento. E veja só, na verdade, quem deve participar da ceia do Senhor é da mesma forma. Tem que ser pessoas que já se contrataram com Jesus, que já fizeram pacto com Jesus, que já entregaram a sua vida ao Senhor Jesus para ser filho dele, crendo no sangue dele. E por isso, quando uma igreja celebra a ceia, não é para abrir para todo mundo. Por isso que eu acho que a gente tem até o horário, o momento que a gente faz a ceia do Senhor deve ser um momento reservado, porque não é para todo mundo, não é para todo mundo, não é para aquelas pessoas que não ainda se converteram, é um ato simbólico daquilo que Jesus fez, mas deve ser para os de casa, para as pessoas que já entregaram a sua vida a Jesus Cristo, fazem parte da família de Deus, que já fizeram pacto de entregar a sua vida crendo na obra de Jesus. Então, a ceia do Senhor também, eu acho, baseado aqui, e esse relacionamento que tem com a Páscoa, deve ser um ato da igreja, das pessoas que eu acho que já foram batizadas, né? Porque hoje o batismo é semelhante à circuncisão. É um ato onde se publica, né? Se apregoa a minha fé no Senhor Jesus Cristo para a minha salvação. De novo, Deus bate de novo, olha só. No capítulo 13, ele vai bater de novo nessa questão da gente passar isso para os filhos. Passar isso para os filhos. No capítulo 13, disse o Senhor a Moisés: consagre para mim todos os primogênitos, todos os primeiros nascidos. O primeiro filho israelita me pertence, não somente dos homens, mas também dos animais. Veja só, Deus ensina para Israel, desde o primeiro momento, que tudo que nós temos, tudo que Deus dava para eles, assim como tudo que nós temos, é dele. É Ele que nos criou, é Ele que fez nascer aquele filho, aquela filha, é Ele que te deu aquele carro, é Ele que te deu aquela casa, tudo é dele. E Deus quer que a gente, de alguma forma ou outra, reconheça
que Ele é o dono de nossa vida, que Ele é o dono, nós somos servos, na verdade, tudo é dEle, e Ele nos coloca em nossas mãos para sermos mordomos. E por isso, Deus quer que haja esse reconhecimento. E aqui no capítulo 13, no verso 4, ele diz assim: e a partir neste dia do mês de Abib, que era o nome agora do primeiro mês de Israel, que uma época entre final de março e abril, no nosso calendário, vocês estão saindo. Quando o Senhor fizer entrar na terra, de novo ele vai bater aqui, quando o Senhor fizer entrar na terra dos cananeus, hititas, amoreus, heveus, jebuseus, profetizado lá em Gênesis também, para o Abraão. Não tem nada de surpresa quando mais tarde Israel vai entrar na terra prometida e eles vão ter que lutar contra essas pessoas. Deus já havia dito há mais de 400 e quase 500 anos antes que eles iam ter que lutar contra essas pessoas. Inclusive ele cita por nome os amoreus, que era um povo perverso. E eles vão entrar nessa terra que ele jurou aos teus antepassados que daria a vocês, terra onde há leite e mel com fartura. Vocês deverão celebrar essa cerimônia neste mesmo mês, durante 7 dias, como um pão sem fermento, e no 7º dia façam uma festa ao Senhor. Como um pão sem fermento durante 7 dias. Não haja nada fermentado entre vocês, nem fermento algum dentro do seu território. E nesse dia, de novo, ele bate aqui: lembre os seus filhos, lembre os seus filhos, lembre os seus filhos. A maior influência que nós podemos ter na vida dos nossos filhos é justamente essa parte espiritual. Cada pai, e olha, isso não pode ser relegado à professora de escola dominical, isso não pode ser relegado ao pastor, isso não pode ser relegado à mãe. Isso é algo que os pais, homens, pais, como também as mães, precisam lembrar. Isso é importante. Você é a maior influência do seu filho. Conduzir a sua vida, caminhar nos caminhos do Senhor. Nesse dia cada um dirá ao seu filho: assim faça pelo que o Senhor fez por mim quando saí do Egito. Isso lhe será um sinal na mão e um memorial na testa, para que a lei do Senhor esteja nos seus lábios, porque o Senhor os tirou do Egito com mão poderosa. Quando nós tomamos, por exemplo, quando nós cultuamos a Deus, quando nós temos as nossas cerimônias, o batismo, quando nós temos nossa cerimônia da ceia do Senhor, na verdade é um momento que pais precisam aproveitar esse momento para lembrar os seus filhos do que Jesus fez. Isso é importante. Pai, mãe, vocês são uma influência enorme na eternidade do seu filho. Agora, só um verso curioso. Olha só, no verso 46 do capítulo 12: vocês comerão essa Páscoa numa só casa, não levem nenhum pedaço de carne para fora da casa, nem quebrem nenhum dos ossos. É interessante que mais tarde isso é uma profecia também, que quando Jesus morreu na cruz, no livro de João, ele é bem claro em dizer que não foi quebrado os ossos de Jesus. Você se lembra quando Jesus foi crucificado entre os dois ladrões, ou os dois assassinos, ou malfeitores, que quando chegou a tarde, como era o dia do preparo da Páscoa, os judeus tinham pressa de tirar, porque os corpos do judeu, morto, os 3 eram judeus, Jesus e os 2 malfeitores, não podiam ficar até o pôr do sol. Eles tinham que tirar antes do pôr do sol, porque senão eles consideravam que isso era uma maldição. E para acelerar a morte de uma pessoa crucificada, o que ajuda a pessoa a se sustentar, porque na crucificação a pessoa morre, na verdade, por asfixia. Ela não consegue mais respirar. Então, enquanto tiver força nos pés,
a pessoa conseguia, a pessoa crucificada às vezes conseguia empurrar o corpo e ficar vivo, ainda conseguia respirar. Uma vez quebrado as pernas, aí não havia mais sustentação e a pessoa então sufocava muito rapidamente, morria por falta de ar. E quando então mandaram os soldados para ver se já tinham morrido, que os três tinham que morrer, Jesus e os 2 malfeitores tinham que morrer antes do pôr do sol, daquele dia. Quando chegaram, os soldados até se admiraram que Jesus já tinha morrido. Jesus morreu mais cedo, né? E logo quando ele expirou, ele disse, né, está consumado. Ele morreu naquele momento. E os 2 ladrões não. E por isso quebraram as pernas dos 2 ladrões. Mas aqui, olha só, já profecia. Isso depois vai aparecer em outros lugares das Escrituras. E não quebre nenhum dos seus ossos. Nessa Páscoa você vê uma mensagem incrível do que aconteceria com o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, para tirar o nosso pecado, para nos salvar da morte, não física temporária, mas da morte eterna, a separação de Deus, do seu poder, da sua glória para todo sempre, como fala em 2 Tessalonicenses capítulo 1, verso 9. E aí o faraó deixou sair o povo do Egito, expulsaram o povo, e eles saíram, e olha só o que eles saíram e se defrontaram com a guerra, saíram prontos para a batalha. E quando o faraó deixou sair o povo, Deus não os guiou pela rota dos filisteus. Se você vê o mapa ali do Oriente Médio, o caminho mais curto para onde eles iam seria subir ali pelo Mediterrâneo e chegar na Terra Prometida. Seria bem mais curto. Mas olha só o que diz aqui. Mas Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, que é justamente essa parte do Mediterrâneo, subida pelo litoral do Mediterrâneo. Embora fosse o caminho mais curto, pois ele disse, se eles defrontarem com guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Olha só, já um aviso para o Filho de Deus. Deus, às vezes, eu acho que logo no início da nossa carreira como cristão, Ele nos dá uma colher de chá. Ele nos dá uma colher de chá porque Ele sabe que a gente é muito propenso a voltar atrás. A gente é medroso, a gente é meio mole. E Deus, então, muitas vezes, quando aquela pessoa aceita Cristo, Ele dá uma folguinha, mas não significa que vai ser sempre assim. Vai ter momentos, porque Deus vai nos fazer crescer através da tribulação, tá? Do sofrimento, que vai trazer caráter, como a gente vem conversando nas outras mensagens. E quando saíram, então, eles foram por um caminho do deserto. Eles foram, na verdade, por um caminho que até fez o faraó se questionar. O que estão fazendo? Estão errando. Então, em vez de seguirem pelo litoral, eles entram para dentro do deserto e vão se defrontar com o Mar Vermelho. Depois você olha no mapa, você vai ver o Mar Vermelho. Na próxima aula eu vou mostrar onde eles passaram ali. E os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Verso 19. E Moisés levou os ossos de José. Desenterraram os ossos de José. Devia, né, eu acho que estavam no mortuário, como era costume dos egípcios. Então pegaram os ossos dele naquelas tipo você vê nas pirâmides, né, onde guardavam ali o corpo dos reis embalsamado. Certamente José foi embalsamado, e levaram os ossos do José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem juramento. Olha só, José já entendia disso, que quando Deus os levantar daqui, vier como seu auxílio, vocês saírem daqui, levem também os meus ossos. Isso aí é no finalzinho de Gênesis, onde José está dando instrução final aos seus irmãos, etc. Aí ele diz isso aí, olha só, e ele diz assim, olha só,
no capítulo 50, Gênesis capítulo 50, verso 25, José, logo antes da sua morte, na cama da morte, ele fez os filhos de Israel prestarem um juramento dizendo: quando Deus intervir em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. E José morreu. Lembrando desse juramento feito, Moisés então levou os ossos de José, porque José havia feito o povo de Israel fazer esse juramento. Deus certamente virá ao nosso auxílio. Gente, que lição! Pode para nós parecer que demora, para eles 400 anos, mas Deus vem. Deus vem. Tem dia marcado. Jesus vai voltar. Em seguida, capítulo 14, disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem, perto de Pi-Hahirote, dentro de Migdol, e acampem à beira do mar, defronte Baal-Zephon, e o faraó vai pensar que os israelitas estão vagando confusos. Olha só, Deus usando as suas estratégias. Deus é um Deus dos exércitos. Deus também usa estratégias para confundir o inimigo. E o faraó vai pensar que vocês estão vagando, não sabem para onde vão, estão cercados pelo deserto. Então eu vou endurecer mais uma vez o coração do faraó. Esse faraó era um homem difícil. Ele vai voltar, ele vai endurecer mais uma vez, ele vai tentar atacar e trazer de volta os israelitas. Todavia eu serei glorificado por meio do faraó e todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. E quando contaram para o rei do Egito que o povo havia fugido, então o faraó e seus conselheiros mudaram de ideia. Olha só, mudaram de ideia. E disseram: o que nós fizemos? Deixamos os israelitas saírem e perdemos os nossos escravos. Então o faraó mandou aprontar sua carruagem e levou consigo o seu exército, levou até os seus melhores carros de guerra e todos os seus melhores oficiais, e atacaram Israel. E aqui diz que Faraó mandou aprontar a sua carruagem. Então ele foi junto, pelo menos até uma parte. Se ele morreu no mar, fica assim, é difícil saber. De qualquer forma, então, de repente, quando o povo de Israel, eles viram que Faraó e seu exército estavam atacando, já se vê agora como eles eram um povo muito frívolo, muito de certa forma, muito ambíguos, muito moles. Quando viram atacar, depois de tudo isso que Deus havia feito, depois deles verem a mão de Deus agindo de uma forma milagrosa, de repente, olha só, dentro de questão de horas, mais ou menos meio-dia, um dia depois, no máximo 2 dias, disseram para Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para cá, para nos enterrar aqui no deserto? Nós deveríamos ter ficado no Egito e a gente morria por lá. Deixe-nos em paz. Seremos escravos dos egípcios. Às vezes, na vida de um cristão, logo que ele começa, dá vontade dele voltar. Muitos voltam. Gente, que tragédia você voltar a ser escravo do Egito. Deus já avisou. Nessa nova vida que você vai ter com Cristo, você que aceitou Cristo há pouco tempo, vai ter lutas, vai ter batalhas. Vai ser difícil. Mas não volte atrás. Olha só, dentro de 24 horas, tinha um deles que já queriam voltar. Deixe-nos em paz, nós seremos escravos. Melhor a gente ser escravo. Melhor a gente ir para o inferno do que sofrer um pouquinho aqui na terra. Eu prefiro o inferno, porque você não sabe o que é o inferno, doido, né? Deus tem algo maravilhoso para você. Não volte atrás, não. Ergue seu queixo, levante a moral, vamos para frente. Que negócio é esse de querer voltar atrás, largar a igreja? Essa semana mesmo estava conversando, perguntando sobre um jovem. Aí eu perguntei, digo: e cadê ele? Ele
olha, andou com Jesus um monte de tempo fiel, mas aí por alguma disputazinha com outro jovem, sei lá, devia ter sido alguma menina, né? Aí ele, eu acho que eu vou para outra igreja, eu não gosto mais daqui e tal. E agora está onde? Em canto nenhum. Desistiu por um coração quebrado. Não abandone a sua fé. Jesus disse, vai haver essas dificuldades. E de repente, quando viram um exército vindo sobre eles, eles já queriam voltar para ser escravos. Era um pessoal mole. Tem crente mole? Você não pode ser um crente mole, você tem que ser um crente de fibra. Tá? Vale a pena, gente, não existe ganho sem luta. A vida cristã é assim também, você não vai ter ganho se você não lutar. Nós precisamos colocar isso em nossa cabeça, tem que ser aqui, uma decisão. Eu não volto atrás, tinha aquela música, para trás não volto mais. Isso aí tem que ser o seu lema. Você não volta mais. Você decidiu seguir Jesus, você vai seguir Jesus, você não volta mais. Isso tem que ser uma decisão da cabeça, não é emocional. Não é que, se eu me sentir bem eu vou continuar. Não é uma experiência. É um pacto que você fez com o Senhor Jesus Cristo. De repente, Deus viu tudo isso. Deus viu tudo isso. Moisés respondeu ao povo, verso 13, não tenham medo. Vamos dizer todo mundo aí na sua casa, né? Eu não sei se você está com medo desse coronavírus. Que medo é esse, rapaz? Eu estou vendo criança cheia de medo. Pais, deixa de botar medo nos seus filhos, né? Vocês são sobreviventes, vocês vão vencer, né? Nós estávamos vivos antes, vamos continuar vivos. Não vai uma pessoa que Deus não queira que vá. Tem hora marcada para tudo. Nós não podemos viver em desespero, e medo, e pânico. O que é isso? Moisés respondeu ao povo, não tenham medo. Todas as casas que estão me ouvindo agora, todo mundo, todos juntos, já vamos dizer de uma vez só, não tenham medo. E esse coronavírus? Não tenham medo. Mas eu fiquei desempregado. Não tenham medo. Mas nós estamos brigando muito. Não tenham medo. Essa é a lição. Não tenham medo. Deus está no controle, Ele vai cuidar de você. Olha só como Deus faz. E Deus testa a nossa fé constantemente. Deus, Ele de vez em quando, porque quando a gente está com o bolso cheio de ouro, né, cheio de dinheiro, o banco, a conta forrada, aí é muito fácil de confiar em Deus. Eu sempre conto aquela história de um amigo meu, graças a Deus continua fiel em Cristo Jesus. Mas cara, logo que ele aceitou Cristo, era um mar de rosas. Vixe, ele era um cara que ele queria falar para todo mundo de Jesus Cristo. E na mesma época ele trabalhava com ouro, e fazendo anéis e tal, comprando, vendendo ouro. E ele pegou uma época da vida dele que ele ganhou bastante dinheiro. E eu me lembro uma vez, eu vinha passando na rua, ele vinha andando com a... aí eu dei uma carona para ele, ele vinha louvando a Deus, em voz alta, que Deus era tão bom, era maravilhoso, fantástico. Aí ele disse, aí me falou sobre todo esse ganho que ele tinha tido, esse dinheiro que ele estava ganhando, ele estava muito bem, Deus é maravilhoso. Aí eu falei para ele na saída, ele ficou até um pouco triste, ele achou que eu tinha jogado água na fogueira dele. Eu digo, olha, e quando não tiver com essa riqueza toda, e quando você passar por maus momentos, lembre-se daqui, Deus ainda está com você. 2 meses depois, o pessoal passou a perna nele, e aquele ouro que ele tinha ganho, o pessoal não pagou, alguns que ele vendia a prestação, não pagaram, ele estava endividado por aqui, cara, ele estava, só faltou amaldiçoar Deus, mas estava, que Deus é esse, eu estou servindo a Deus, uma reclamação total. Não desista. Deus está no controle. Deus vai testar a sua fé, para ver se sua fé está no dinheiro que Deus botou no seu bolso, ou se está no Deus. Aonde está a sua fé? E Deus usa esses momentos difíceis em nossas vidas para sacudir a nossa vida, para peneirar a nossa fé, porque Deus precisa de pessoas de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus.
fé é a certeza daqueles que são fiéis. Hebreus capítulo 11, verso 6. Que você que busca Deus, Deus vai te recompensar. Isso é fé. Nos tempos bons e nos tempos maus, Deus vai te recompensar. E Deus vai te testar a sua fé. A Bíblia vai falar disso várias vezes nessas peregrinações de Israel no Egito. Deus vai testar a sua fé. Talvez o seu teste está sendo agora, né? Não é você que escolhe a hora. Ah, Deus, já estou pronto para a minha prova. É assim? Não. Você faz a prova na hora que Deus quiser dar para você a prova. Deus provou Abraão, provou Jacó. Deus prova você, para ver se a sua fé está nele, ou se a sua fé está nas coisas que ele deu para você. Não tenham medo, fiquem firmes. Vamos dizer agora, não tenham medo, fiquem firmes. Já todo mundo? Não tenham medo, fiquem firmes. Diga aí para sua mulher do seu lado ali, se você tiver, o seu filho, seu marido está ali perto. Não tenha medo, fiquem firmes. Por sinal, vamos pegar um pouquinho de sol. Eu vi essa semana que na Itália a mortandade foi muito alta e agora descobriram falta de vitamina D. Sabe de onde vem o D? Solzinho. Vai pegar sol, vai pegar sol. Hoje está um dia de sol aqui em Manaus, vai pegar sol. Vai pegar sol um pouquinho, tá? É isso que está matando. Eu vi agora que em Nova York, 66% das pessoas que foram hospitalizadas essas últimas 2 semanas foram pessoas que não saíram de casa. Fizeram tudo conforme o governo tinha falado. Não saíram nem para comprar no supermercado, eles mandavam entregar. E 66% dessas pessoas que foram fiéis, 30 a 45 dias de não sair de casa, agora estão no hospital com coronavírus. Pegue sol, vá respirar, deixe seu menino correr um pouquinho. O livramento do Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios. Olha só, Deus na verdade, olha só o que Deus está fazendo. Deus, através dessa tribulação, sempre é assim. Nós temos que entender isso aí. Quando vem aquela tribulação na vida, Deus tem uma coisa muito maior para nós. Deus agora estava preparando uma cilada para os egípcios, que nunca mais o Egito ia querer atacar Israel. Porque o Egito ainda era um exército muito poderoso. E eles teriam todo aquele tempo para sair e atacar. E eles eram bons guerreiros do deserto. Eles moram na região, eles sabiam guerrear. Israel podia ser atacado por Deus, agora ia eliminar a potência do Egito. Aliás, historicamente, depois dessa saída do Egito, e o que vai acontecer agora, em pouco, que nós vamos falar agora, se você estudar a história do Egito, de repente, esse rei, esse faraó e aquela rainha, né, desaparecem do planeta. E as conquistas, esse rei, que era um rei de grandes conquistas, cessam. Ele não tem mais incursões, ele não tem mais aquelas vitórias, sempre cessa, ele deixa de atacar. Acabou o exército dele. É justamente nessa época que o exército dele vai ser destruído. O Senhor lutará por vocês, então somente acalmem-se. Vamos dizer isso aí? O Senhor vai lutar por nós. Acalme-se, acalme-se, tranquiliza. Que pânico é esse? Ficou doido? Que pânico é esse? Que Deus é seu? Que Deus é esse seu Deus? Deus, o seu Deus é poderoso. Deus está lutando por você. Pode ter certeza, Deus está lutando por você. Acalme-se, acalme-se. Mas eu não posso me acalmar. Então se acalme. Deus está dizendo, acalme-se, acalme-se. Disse o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Eu amo esse versículo. E agora Moisés, por causa do clamor do povo, ele está todo nervoso também. Aí ele começa, o que nós vamos fazer? Esse povo está clamando. Eu disse, que negócio de ficar orando? Agora não é hora de oração. Agora não é hora de oração. Uns anos atrás, a gente foi construir
uma igrejinha no interior. Cara, o pessoal não entendia muito de construção. Aí a gente foi esquadrejar, né, para fazer o esquadro da área. E, cara, tinha uns dois lá atrapalhando tudo. Já tínhamos perdido umas 2 horas fazendo uma coisa que era para ser 15 minutos. Aí um dos pastores que estava lá, né, e pastor geralmente não é muito bom de construção, disse assim: vamos nos retirar para fazer uma oração. Eu digo: vão, por favor, e deixa só o fulano comigo, nós vamos esquadrejar isso enquanto vocês oram, tá? Deus diz aqui, ele diz assim: não é hora de você estar em oração, não é hora de você estar clamando a mim, avance, diga aos israelitas: sigam adiante, sigam avante. Tem hora para orar, tem hora para avançar. Erga a sua vara, estenda a sua mão sobre o mar, e as águas vão se dividir, e os israelitas vão passar pelo mar em terra seca. E Deus mandou então o grande vento que separou as águas, abriu as águas. E o povo de Israel então enfrentou. E Deus, para atrapalhar os egípcios, olha só, uma nuvem, a nuvem que ia à frente, desde o momento que eles saíram, Deus colocou uma nuvem, que na verdade era a presença do Senhor, que saiu dirigindo eles, mostrando o caminho que eles tinham que seguir. Uma nuvem ia à frente de Israel. Inclusive nós vamos ver depois que essa nuvem, quando a nuvem parava, eles tinham que parar ali para fazer acampamento, para ficar ali um tempo. E quando a hora que a nuvem começasse a mexer, eles tinham que ir também. E à noite, essa nuvem ficava como um clarão ali para o povo ter referência, né? Tipo uma lua cheia a noite toda, e toda noite. E a nuvem então trouxe trevas. Veja só, a Bíblia diz que a nuvem então se retirou da frente de Israel e se pôs entre eles e os egípcios. Então a nuvem passou por cima dos israelitas, se colocou posterior a eles, atrás deles, e ficou entre eles e os egípcios. E essa nuvem, a Bíblia diz, de um lado brilhava a luz e do outro lado escuridão, de forma que os egípcios não puderam sair do lugar. De novo, as benditas trevas, né? Não conseguiam ver nada, não conseguiram andar. E eles ficaram parados, e isso o tempo para secar, né? Para Deus, com o seu vento, o seu sopro forte, secar ali o mar e eles passarem. Então, eu endurecerei o coração dos egípcios, eles vão te perseguir, e vocês vão ver, eu vou ser glorificado com a derrota de Faraó e todo o seu exército. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado com a derrota do Faraó, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. E a seguir o anjo de Deus, que ia à frente dos exércitos, se retirou, colocando-se atrás deles, e a coluna de nuvem também saiu da frente deles, se pôs atrás deles, entre os egípcios e os israelitas. E a nuvem trouxe trevas para um lado e luz para o outro, de modo que os egípcios não puderam se aproximar dos israelitas. Deus está no comando, gente. Nada pode te tocar que Deus não permita. Não tenha medo, acalme-se. Deus então mandou Moisés estender sua vara. Ele estendeu a sua vara, aquela vara que ele disse: não saia de casa sem ele, né? E afastou o mar e tornou em água seca, e ficou um corredor dentro do mar, um lado para a direita, né, uma parte, e outro para a esquerda. E eles passaram. Quando eles já estavam terminando de passar, os egípcios, então levantou a nuvem, os egípcios viram, e eles, olha só, muita coragem, não é não? Pô, muita foi tolice. Aí se meteram a perseguir pelo mesmo caminho, né? Como é que os egípcios não se deram fé depois de tantas coisas que Deus havia feito com eles? Eles não pararam para perceber que aquelas duas muralhas altíssimas de água, podia também, o vento parava e afogava todos eles. Mas não, às vezes a ira e a raiva e a nossa ganância, nosso querer nos cega, e eles não raciocinaram. E os egípcios então perseguiram
todos os seus cavalos, seus carros de guerra, e os cavaleiros do faraó foram atrás deles, até no meio do mar. No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo, o Senhor viu o exército dos egípcios e pôs em confusão e fez as rodas cair. Olha só, Deus tem controle até das rodas do seu carro. Sabia disso? Às vezes aquela roda que era para cair no meio da estrada e matar você, Deus segura lá. Ele bota um anjo rodando enquanto você anda, para segurar sua roda, para você não se matar. Deus está no controle. Às vezes Ele manda cair aquela roda justamente para o desígnio dele, para o motivo dele. Deus está no controle. Gente, é isso que a gente aprende com isso. Eu acho que se existe uma lição que a gente aprende com isso, é que Deus está no controle. E Ele fez as rodas dos carros se largarem, os pinos começaram a cair fora e os carros começaram a andar, a cair as rodas e não conseguiam andar. E com essa dificuldade, os egípcios gritaram: nós temos que voltar, vamos fugir, vamos voltar. E quando eles quiseram voltar, os outros vinham para frente, ficou uma confusão, ficou emboloado de pessoas no meio do mar, com aqueles paredões de água dos dois lados. E o Senhor disse a Moisés: estenda de novo a sua vara sobre o mar, para que as águas voltem. E todos os egípcios, seus exércitos, morreram afogados. As águas voltaram e cobriram os carros de guerra e seus cavaleiros e todo o exército de Faraó. Por isso que acabaram as campanhas nessa época. Acabaram. Lá na história do Egito, nessa época, acabaram as campanhas do Faraó. Não tinha mais exército. Ninguém sobreviveu. Mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. E naquele dia o Senhor salvou Israel da mão dos egípcios. E os israelitas viram os egípcios mortos, boiando. Os egípcios boiando e na praia. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios e temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, seu servo. Veja só, Deus, com esse evento espetacular e amedrontador, Ele fez várias coisas. Ele destruiu o poder do Egito para que eles não ficassem caçando Israel. Segundo, Ele fez o povo de Israel confirmar a sua fé nele, de confiar, de temer agora esse Deus. Ver o poder de Deus. Às vezes, como eu falei na outra semana, a semana passada, retrasada, às vezes nosso problema com o ser humano, nós não trememos diante de Deus. Deus quer que a gente tema e trema, que a gente entenda a grandeza de Deus. E terceiro, a Bíblia diz aqui que Deus então colocou também, Ele deu crédito a Moisés. Ele deu nos olhos dos israelitas, Ele colocou, as pessoas passaram a respeitar a autoridade dele. Eles passaram a temer o Moisés. E isso era importante, porque era um povo bem desarranjado. Era um povo que você ia ver que tinha um povo rebelde. Tinha essas pessoas que tinham subido com eles, que atiçavam. E eles iam ter muitos problemas. Mas nesse momento Deus deu a Moisés, Ele consolidou a autoridade de Moisés para ele ser o primeiro presidente, ditador, líder, bote o nome que você quiser, o primeiro líder de Israel, que então formatou a nação de Israel. E Deus dá crédito então a Moisés. Em seguida, no capítulo 15, nós temos o Cântico de Moisés, que é fantástico e é interessante. Só nesse cântico só quero ressaltar uma coisa, nós terminamos nossa aula, que ele diz no verso 2, ele diz assim: o Senhor é a minha força, a minha canção, Ele é a minha salvação, Ele é o meu Deus. Você lembra quando Deus chamou Moisés? Ele disse: eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Mas agora Moisés diz: Ele é o meu Deus. Esse Deus Criador, esse Senhor Jesus Cristo é o teu Deus também. Eu espero que seja.
E se Ele é o teu Deus, se Ele é o teu Deus, não tema, acalme-se, não há motivo de pânico, Ele está no controle. E a outra parte aqui, nesse cântico aqui, ele diz, ele canta, né? Ele canta nesse salmo que ele canta perante o povo, as nações ouvem e estremecem. Deus está preparando também, através desse evento, Ele está preparando justamente as nações. A Bíblia diz que quando eles chegaram diante das nações, as nações temiam Israel. Deus ele estava dando uma força psicológica para os exércitos de Israel, para o povo de Israel, para os povos que eles iam confrontar, porque eles iam ter que tirar muitos povos da frente. E finalmente, a última parte que eu queria nesse salmo, né, que ele escreve, eu queria ressaltar. Ele diz assim no verso 16, o terror e o medo cairão sobre eles, o poder do teu braço ficarão paralisados como pedra. Você vê isso lá quando eles atacam Jericó. E até que passe esse povo, o Senhor, até que passe o povo que tu compraste. Mais uma vez uma profecia, o povo que tu compraste. E nós somos o povo comprado por Deus. Não se esqueça, antes de você desligar aí, de você colocar a sua presença, tá? Vá lá, marque a sua presença, tá? Hoje não tem a tarefa. E não se esqueça, mais uma vez, até meio-dia, você tem que mandar, os líderes têm que mandar os resultados da leitura do Palavra Fest de hoje à noite e das meditações. Então, por favor, faça logo isso, coloque isso em dias, até meio-dia, para a gente poder ter a nossa primeira grande noite do Palavra Fest. A gente se vê daqui um pouco no Palavra Fest. Deus abençoe, um bom almoço.